Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas, meus amigos, quero agradecer muito a todos aqueles que acompanham o canal, que assistem aos vídeos. Muito obrigado. Quem está chegando agora pela primeira vez, peço que se inscreva e que compartilhe os vídeos em suas redes sociais. A apresentação de hoje, esta exposição, terá como tema: A religião de Jesus é o amor. Só esse título já fala muito. O que você pensa? Há fundamento nessa expressão? Para falarmos sobre o tema desta exposição, é importante relatarmos brevemente a origem de Jesus, porque tem fundamento observarmos essa origem para entendermos o porquê que é o fundamento do tema desta apresentação, que a religião de Jesus era o amor. Jesus ele era judeu, nasceu de uma família judaica. José e Maria eram hebreus e obedeciam os costumes, as tradições judaicas inscritas na Torá. Então, Jesus, ao 8º dia de nascimento, ele é circuncisado. E aos 40 dias de vida, então, ele é levado até a sinagoga, até o templo, para ser apresentado à comunidade e fazendo assim, então, a sua inserção, a sua entrada, digamos assim, na comunidade, aos 40 dias de vida. Após todo esse período da infância de Jesus, baseada nos costumes, nas tradições judaicas, atuando junto ao seu pai José como carpinteiro, aprendendo os ofícios, Jesus, aos 30 anos, então ele sai para começar o seu trabalho missionário, como todos nós sabemos. Então ele começa a circular pelos caminhos da Galileia, ali naquela parte norte da Palestina, e ele se apresenta nas sinagogas, nos templos, sempre com a cabeça coberta, não é? Com um véu, e assim ele ia até o púlpito e ali ele falava, ele interpretava as escrituras da Torá. Então ele era inclusive chamado de Rabi. Então observamos aqui o quanto que Jesus estava seguindo, era um seguidor das tradições, dos costumes judeus. Só que, com o passar do tempo, Jesus começou a apresentar ao que veio, ou seja, a sua missão, que é trazer a sua religião, que é o amor. Por isso, o título dessa exposição, A religião de Jesus é o amor. Só a título de curiosidade, trazendo aos dias de hoje os costumes da tradição judaica, a partir do século XVIII, os homens e os meninos judeus começaram a ter o costume de utilizar um pequeno boné no alto da cabeça, chamado de kippá. Ele é circular e colocado no alto da cabeça. E ele tem o seu fundamento como sendo, assim, a demonstração de se colocar como um seguidor das Escrituras, um seguidor do seu Deus hebreu, ou seja, de Jeová ou Elohim. Muito bem. Jesus, então, ele seguia ao norte da Palestina, pelos caminhos, sempre colocando de uma forma a não jamais gerar qualquer tipo de conflito com o que era colocado na Torá. Só que ele interpretava a Torá com o fundamento do amor. Esta é a diferença. Porque nós sabemos que o Antigo Testamento tem vários livros. E nós temos o Pentateuco, basicamente é a Torá, escrito por Moisés, aonde ali estão as suas leis, as suas regras, ou seja, os seus ordenamentos de como deve seguir todo judeu na condução do seu dia a dia, da sua vida. E Jesus não queria gerar conflitos a esses costumes, mas ele tinha que colocar a sua missão,
ou seja, em prática, através dos seus exemplos. Então Jesus, caminhando e falando e exemplificando, ele ia demonstrando a todos aqueles dispostos a segui-lo, a ouvi-lo, que o que estava inscrito na Torá verdadeiramente conduz a essa expressão, que o mais importante de tudo é o amor, ou seja, o sentimento mais nobre que cada um de nós tem, com certeza. Então os costumes, as tradições, elas têm a sua importância, mas elas ficam, digamos assim, em segundo plano, frente ao fundamento primordial. Por isso que Jesus colocava tudo, os seus exemplos, as suas falas, sempre com as expressões das Escrituras. Mas aí então ele fundamentava o seu entendimento, a sua interpretação, trazendo para o seu trabalho, para a sua missão, que era trazer o entendimento do que significa o amor incondicional, e que é muito difícil até hoje de entendermos. Muitas vezes nós acabamos colocando como nosso entendimento as nossas verdades, as nossas certezas, de que Jesus criou a seita cristã e que conduziu a Igreja Católica. E isto é um grande equívoco histórico, inclusive, porque nós sabemos que Jesus nada escreveu e, com isso, ele não deixou nenhum tipo de orientação escrita, materializada para a construção de qualquer tipo de seita ou religião, ou no caso, uma religião oficial, uma religião institucionalizada, como nós falamos. Então isso é muito importante, porque muitas vezes se pensa que Jesus criou a seita cristã e criou a Igreja Católica. Nós sabemos que naquela época da Palestina, na Casa do Caminho, já fiz inclusive uma apresentação sobre a Casa do Caminho, vou deixar aqui um card para que possam assistir mais tarde. O símbolo que se colocava daquele grupo, que eram chamados os seguidores, os irmãos do caminho, era o peixe. E o peixe era o fundamento. Então, sempre que se colocava a figura de um peixe, sabia que era um seguidor de Jesus, um seguidor do Nazareno. Após um grande período, ou seja, lá no ano de 312, o imperador romano Constantino adotou esses ensinamentos, esses preceitos para estruturar. Ou seja, a partir dali então houve um concílio chamado Concílio de Nicéia no ano de 325 e aí foi institucionalizada a igreja que nós conhecemos hoje como Igreja Ortodoxa, Igreja Romana, Igreja Católica. E mudou, a partir de 312, Constantino mudou o símbolo do peixe para o símbolo da cruz, porque Jesus foi crucificado. Então, na verdade, a ideia da cruz do cristianismo veio de Constantino, não veio de Jesus. Então, tudo isso é muito importante termos presente para nos situarmos melhor, inclusive historicamente, e através desse conhecimento histórico, vamos absorvendo informações e construindo o nosso conhecimento de qual era o objetivo, qual era o fundamento, qual era a missão de Jesus na Palestina. Só a título de curiosidade, que muito pouco se fala sobre a Turquia, mas Nicéia, onde ocorreu o concílio, fica na Turquia. Claro que agora já com outro nome. Éfeso, aonde João levou Maria refugiada, fugindo dos romanos, também fica na Turquia. Então nós vamos perceber que a Turquia teve uma grande influência histórica em todo o processo do cristianismo e inclusive lá no seu início de Abraão. Porque Abraão, quando saiu atualmente onde se chama o Iraque, ele subiu
e foi até a Turquia, e lá ficou um pequeno tempo, para depois descer até a Palestina. Então vemos que a Turquia tem uma grande importância histórica para esse conhecimento. Muito bem, então vamos observar que o fundamento desta palestra é a religião de Jesus é o amor. Então percebemos que Jesus em verdade não veio trazer uma religião. Ele veio trazer princípios. Ele veio trazer mudanças de atitude, mudanças de comportamento nas pessoas de uma forma em geral, não apenas na Palestina, mas para todos, todos nós, que possam nos conduzir a este sentimento mais nobre, que é o amor. Então vamos perceber que a missão de Jesus era muito mais ampla do que apenas ficar circunscrito na Palestina, naquela região desértica, pedregosa, de montanhas, não é? Às margens ali do Mediterrâneo. Então nós vamos perceber que a missão de Jesus, ela era realmente universal e continua sendo. E até hoje buscamos esse entendimento. Como vamos entender esta religião que Jesus veio nos trazer, que é o amor incondicional? Então, por isso que é muito importante colocarmos as questões históricas para fundamentarmos, para aperfeiçoar o nosso entendimento e aí buscarmos na nossa razão e nos nossos sentimentos este entendimento sobre o amor. Porque é uma coisa muito subjetiva, mas que transforma, tem um grande poder de transformação a cada um de nós. Permite que cada um possa dar o seu melhor, o seu lado mais nobre, o seu lado mais, digamos assim, humano, mas um humano fraterno, como sempre colocamos. Então, Jesus, através de suas caminhadas pela Palestina, ele foi colocando os seus relatos e depois foi colocado pelos apóstolos, pelos 4 evangelistas, juntaram os livros e formaram o Evangelho, que é a Boa Nova. Então nós podemos colocar que o fundamento dessa missão de Jesus, que é trazer a sua religião, que é o amor, ela está mais inscrita dentro do Evangelho, do Novo Testamento. Basicamente nos 4 livros, dos 4 evangelistas. Então isso é muito importante colocarmos em nossa mente, porque muitas vezes se busca muitos textos do Antigo Testamento. Só que os relatos colocados pelos evangelistas trazem o entendimento que Jesus dava na Torá, no Antigo Testamento. Então nós podemos observar que não tem como separar o Novo do Antigo Testamento. É uma coisa só. Sendo que no meio, como intermediário, como intérprete da Torá, está Jesus, aonde ele coloca todo o seu entendimento, colocando essa mudança, digamos assim, de regras rígidas, de condutas rígidas, obrigatórias, e que geravam muitas vezes tantas controvérsias entre as comunidades judaicas colocadas por Moisés. Jesus trazia, vinde a mim vós que estáis fatigados, não era assim? Então ele dizia, siga esses sentimentos mais nobres, que fica, digamos assim, mais fácil de conduzir a vida. Porque a bondade, a gentileza, a fraternidade, a caridade ajudam a quem nos cercam, que são mais necessitados, mas principalmente ajuda a cada um de nós, nessa nossa mudança de atitude, de comportamento, a sermos um ser humano melhor. E quando verdadeiramente nos transformamos em um ser humano melhor, esta, para você que está me assistindo, o que você acha? Não é a melhor religião? Outra questão muito interessante, que de repente pode ter passado despercebido. Jesus não deixou nada escrito. Jesus não escrevia os seus ensinamentos, os seus preceitos, a sua interpretação da Torá, ele não escrevia.
Por que ele não escrevia nada? Porque Jesus sabia que tudo o que ele escrevesse, que ele deixasse registrado, poderia ser apropriado àqueles escritos por pessoas, por grupos de pessoas com seus interesses pessoais. E aí nós entramos naquela seara dos interesses de cada um, das pessoas. Não existe nenhum ser humano perfeito na Terra. Todos nós temos as nossas falhas. Muitas vezes as pessoas, através das suas falhas, direcionam mal os seus interesses. Em vez de ter o interesse da evolução, tem o interesse apenas para alimentar o seu ego, poder. Não é assim? Infelizmente, nós ainda estamos neste estágio, mas já estamos saindo. Então Jesus não deixou nada escrito porque ele sabia que poderia ser apropriado por grupos, por pessoas, e essas pessoas, esses grupos, utilizariam esse registro material em seu proveito próprio, se colocando como tutores do que disse Jesus. Então, ou seja, quando a pessoa falasse o que estava escrito e mostrasse aqueles escritos, as pessoas iriam acreditar que aquele intérprete seria, ou seja, o herdeiro de Jesus. Ou seja, Jesus, muito sábio, sabia dessas coisas. Outra questão, Jesus não deixou nenhuma casa de forma de estrutura de templo religioso. Ele não deixou nenhuma casa, nem nada material em termos de templo, em termos de sede. Por quê? Porque ele também sabia que esse templo, essa sede, também poderia ser apropriado por pessoas e por grupos e a partir dali conduzir de acordo com seus interesses. Então Jesus trabalhava em termos do que ele falava e principalmente do que ele exemplificava. E ele colocava muitas coisas, a maior parte delas, em termos de metáforas. Porque as metáforas, elas passam os séculos, elas passam os milênios. Enquanto que uma fala direcionada, ela muitas vezes perde o entendimento do seu contexto, o contexto histórico. Por isso que é importante sempre trazermos aqui as questões históricas para o melhor entendimento. O que Jesus dizia uma coisa objetiva naquele momento, naquela época, e o que significavam aquelas palavras, porque as palavras também modificam. É só observarmos aquela expressão, que nós devemos odiar a pai e mãe, não é? Ou seja, como vamos odiar a pai e mãe? Então é importante que nós tenhamos o entendimento do que significa a palavra odiar naquela época, na época de Jesus. Então todos esses relatos, essas questões materiais são importantes para sabermos. Jesus não deixou nada em registro material, porque ele sabia que poderia ou haver um descaminho, ou seja, sair do caminho da senda que conduzisse à sua missão, o amor incondicional. Então, através de toda a sua sabedoria e já sabedor de como é o ser humano, ele conduziu a sua vida pautado principalmente nos exemplos, sempre trabalhando o coração e irradiando luz a quem se aproximasse. E segundo os relatos do Evangelho, todos aqueles que se aproximavam e até aqueles que tocavam as suas vestes sentiam o fluxo de energia muito poderosa a invadir o seu corpo, invadir a sua alma, e elevava e inclusive curava. Veja o poder que a palavra, o poder do sentimento mais nobre pode trazer a cada um de nós. Observamos assim o poder que há na transmissão oral. A transmissão oral dos ensinamentos, a transmissão oral do Evangelho, onde as famílias sentadas em círculos dentro de casa, conversando sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. E ali se passava para as crianças, se passava para os filhos, os avós passavam para os netos, e assim ia se fazendo essa transmissão oral dos ensinamentos, dos preceitos,
pautados em sentimentos nobres, pautados em transformação de atitudes e de condutas, que conduzisse a um ser humano melhor. As pessoas se reuniam ao pé do fogo em suas caminhadas e discutiam e falavam, lembrando desses preceitos, desses ensinamentos. Então nós vamos observar que o poder da transmissão oral, ela é muito importante, ela foi muito importante naquela época para haver a disseminação daqueles ensinamentos e das metáforas. Por isso que ela passava de séculos, inclusive de milênios. Então nós vamos observar que todos esses ensinamentos gerou um legado, o legado de Jesus. Um legado a todos nós, que trazem assim a certeza de que se conduzirmos as nossas vidas nessa transformação, nessa mudança que necessitamos cada um de nós a realizarmos, é a nossa missão pessoal nesta vida, vamos perceber que atingiremos patamares de seres humanos melhores a cada dia, muito mais rápidos inclusive. Então nos ajudem muito a termos esse entendimento. E mais uma vez repito, o entendimento histórico, porque ele nos auxilia nesta compreensão, como Jesus trabalhava naquela época para transmitir um legado precioso, como o Evangelho, como o entendimento do amor universal, o amor incondicional. Então, minhas amigas, meus amigos, para encerrar esta breve exposição, gostaria de convidar a todos, e eu me incluo sempre, a mudarmos as nossas atitudes e comportamentos, a termos um melhor entendimento, uma melhor compreensão dos ensinamentos de Jesus, do próprio Evangelho, as questões históricas, entendermos principalmente que o Antigo Testamento não se separa do Novo Testamento, é uma coisa só. Mais uma vez aqui repetindo, o Novo Testamento é a interpretação de Jesus do Antigo Testamento. Então, se quisermos entender a Torá, busquemos o Evangelho. O Evangelho está presente, está inscrito em suas linhas, o entendimento de Jesus, mais uma vez aqui coloco, na visão dos evangelistas, porque Jesus não deixou nada registrado, nada escrito. Deixou as suas parábolas, as suas metáforas, as suas práticas, os seus exemplos preciosos, como mais uma vez repito. E que cada um de nós, nessa nossa busca a sermos um ser humano melhor, possamos colocar dentro do credo de cada um, pois todos nós temos o nosso credo. Nós temos o credo católico, o credo protestante, o credo espírita, enfim, vários credos aqui no nosso Brasil. E que nós possamos colocar dentro de nosso credo essa importância, que a missão de Jesus é o amor incondicional. Que cada um de nós possa trazer para o nosso credo as práticas de Jesus, as práticas, os exemplos, as falas, sempre elevadas, sempre buscando elevar as pessoas, jamais depreciando ninguém, jamais julgando ninguém. Que cada um de nós possa se sentir motivados a ser um continuador desse legado, transmitindo principalmente nesta forma da fala, a transmissão oral, como falei logo atrás. Então, esta é a mensagem. Quero aqui agradecer a todos aqueles que assistiram a este vídeo, meu muito obrigado. A todos aqueles que se inscreveram no canal, que acompanham o canal, muito obrigado. Aqueles que estão chegando agora pela primeira vez, peço que se inscrevam e que compartilhem os vídeos em suas redes sociais. Convido a todos a nos reencontrarmos num próximo vídeo, numa exposição, num vídeo leitura, uma nova série que estou iniciando. Então, muito obrigado e até lá!